E aí, meus queridos amigos, vocês começam a olhar placas eletrônicas, industriais, está fazendo o seu protótipo, olha lá tal, e se depara com um resistor de 5 faixas. E aí, começam a vir aquelas dúvidas intermináveis, como por exemplo, qual é o valor ohmico desse resistor, qual é a primeira faixa e qual é a última, que você olha ali não tem quase distanciamento nenhum entre as faixas. Qual é o valor ohmico dele, a sua tolerância e muito mais, não é mesmo? Já passou por esse problema? Se sim, deixa a hashtag nos comentários aqui, já passei, tá bom? E fica até o final desse vídeo que eu, professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de microcontroladores e muito mais, vou ensinar o passo a passo e dar várias dicas aqui, mas tem que ficar até o final, hein? Para que você possa olhar para esse cara, interpretar ele e ver o valor dele, tolerância e muito mais de forma show de bola. Beleza? Vamos nessa! Pra gente ter o melhor aproveitamento dessa aula, pessoal, eu preciso que vocês façam uma coisa pra mim, tá? Acesse aí cursoseletronicafácil.com.br, tá bom? E eu quero que você baixe o e-book completo que o Eletrônica Fácil, através de eu, professor Rodolfo e toda a equipe, fizemos com muito carinho para vocês, com mais de 140 páginas, e a gente vai usar o conteúdo dele para fazer essa aula, esse aulão faixa preta para vocês. Então, acessa aí cursoseletronicafácil.com.br, digita o seu e-mail e baixa o seu e-book, porque lá na página 17, conforme vocês estão vendo aqui, nós vamos consultar a tabela da classe E96 dos resistores de 5 faixas, que são tipicamente resistores de precisão, tá bom? Então não esquece de baixar, porque vai ser um material essencial para a gente fazer essa videoaula top de linha para todos vocês. Fechou? Professor Rodolfo, mas eu nunca vi um resistor nem de 5 faixas, nem de 4 faixas, estou começando agora, pelo amor de Deus, calma, vem comigo, ó. Vem comigo que você passa de ano, tá bom? Ó, no resistor de 4 faixas, você tem o valor ohmico do resistor determinado pelas faixas iniciais mais a última da tolerância. Então, você tem aqui, por exemplo, uma faixa verde, uma faixa azul. Essas duas iniciais significam os 2 dígitos iniciais do valor ohmico da resistência desse resistor. A terceira faixinha, amarela nesse caso, significa o fator multiplicativo ou o número de zeros que serão adicionados aos 2 dígitos iniciais. Por exemplo aqui, 5, que é o verde, 6, que é o valor da faixa azul e 4, que é representado pela cor amarela, tá? Então 5, 6 e 4 zeros, tá bom? Ou vezes 10 elevado a 4, que é o fator multiplicativo. 5, 6 e 4 zeros, 560 mil ohms, 560K. E a última faixinha prateada lá, mais ou menos 10% de tolerância. Nos resistores de 5 faixas, você segue o mesmo padrão, só que aí é o seguinte: as 3 primeiras faixas serão os 3 dígitos iniciais. A quarta será o fator multiplicativo, ou o número de zeros. E a última faixa será, então, a da tolerância, a quinta faixa, tá? Por exemplo, aqui você tem vermelho, laranja, violeta, como as 3 iniciais. Vermelho, número 2, laranja, número 3, violeta, número 7. Então, 2, 3, 7, tá? Como exemplo, tá, pessoal, para vocês aprenderem. 2, 3, 7, mais o número de zeros. Só que aí o fator multiplicativo aqui, a faixa era preta. E na faixa do fator multiplicativo, quando você tem a cor preta, o preto quer dizer nenhum zero. 0 zeros. Então fica só o valor inicial mesmo. 2, 3, 7 e nenhum zero. Então 237 ohms, mais ou menos 1%, porque a última faixa é a faixa marrom, tá? Então se você olhar aqui, ó, quando a última faixa é marrom, é mais ou menos 1%. Vermelha, mais ou menos 2%. Verde, se acontecer, mais ou menos 0,5%, né? 0,5%. Se for azul, 0,25%. Se for violeta, 0,1%. E se for cinza, 0,05%, tá? Mas os mais encontrados na área dos resistores de precisão serão os com a última faixa marrom e vermelha, sempre com 1% de tolerância ou 2%. Fechou? Então esse é o caminho que nós vamos seguir daqui para frente para interpretar todos os exemplos de forma show de bola. Bem, meus queridos, vamos para cima, então vamos para a prática, porque a prática é o que traz a excelência para a gente, tá bom? Ó, vamos lá. Então, você tem aqui um resistor de 5 faixas que tem uma faixa que já está distanciada das demais, das outras 4,
tá bom? Então, quando uma das 5 está bem distanciada, ela tem uma chance muito grande de ser a tolerância, tá, pessoal? E aí, como essa faixa aqui é marrom, ela significa o quê? 1. Então, 1% de tolerância, tá bom? Sabendo agora que ele é de 1% de tolerância, o que você vai precisar ver, pessoal? O seguinte, ó, você vai lá no seu e-book incrível do nosso curso de Eletrônica Fácil, na página 17 e no capítulo 1, né, que a gente fala do código de cores e fala muitos exemplos mais, a gente aborda no nosso curso completo, ó. Na página 17 você vai ver a tabela E96, que é a tabela que vai tratar os resistores de 1% de tolerância, tá? Então, beleza. Agora vamos para o resistor de novo. 1% de tolerância, vamos ver o valor ohmico dele. Ó, marrom, preto, preto, prata. Bom, marrom número 1, preto 0, prata vezes 0,01. Então, calma, vamos lá. Marrom 1, preto 0, então deu o número 100. Mas será que 100, esse início é padronizado? Está na tabela E96, que trata os resistores de 1%? Vamos lá. Você vem aqui, E96, tolerância de 1%. Opa, 100 é um valor válido. Então eu estou no caminho certo, tá? Se eu começar a analisar e não tiver na tabela E96, já pode virar o resistor de cabeça para baixo e começar do outro lado, que pode ser que ali esteja o seu valor ohmico correto, tá bom? Então 100 é um valor padronizado. A faixa prata, pessoal, ela gera um multiplicativo de vezes 0,01. Então você anda 2 faixas para a esquerda. Ou seja, o valor de 100, que é 100, vezes 0,01, que é o prata no multiplicativo, dá 1 ohm. 1 ohm lá no final, marrom, mais ou menos 1% de tolerância, tá? Para ajudar a gente, pessoal, nós vamos acessar o site da Mouser aqui, neste link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E neste link aqui, basicamente você vai ter uma ferramenta de cálculo do valor ohmico de resistores a partir dos seus códigos de cores, tá? Tá em inglês, mas é muito facinho para você tratar, tá bom? Você vem aqui, ó, 5 faixas, a primeira faixa é brown, que é marrom, a segunda faixa é black, que é preto, a terceira também é black, que é preto. O multiplicador é prata, então é silver, olha lá que top. E aí o brown, que é marrom, é a faixa da tolerância, então olha lá, 1 ohm, mais ou menos 1% de tolerância. Show de bola! Então a ferramenta online nos ajudou. A tabela E96 100 é um valor válido no prefixo padronizado pela E-Series. Então esse resistor aqui está fechado, que é de 1 ohm, mais ou menos 1%. Já vale o seu like, quem está aprendendo, deixa o seu likeão para ajudar a gente na divulgação desse kit de super positividade, tá? Ó, deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Quando você vivencia eletrônica na prática, você vai olhar para esses resistores aí de 5 faixas e os outros de 4 faixas também, e vai ter, de acordo com o fabricante que produz o resistor ou o estado de conservação da placa, isso vai gerar dificuldade de você interpretar o código de cores, tá? E às vezes você vai confundir preto com marrom ou marrom com vermelho, pode acontecer, tá? Uma faixinha um pouco mais larga, outra mais fininha e tal. Então, a gente tem que fazer um conjunto de análises para ter o valor mais aproximado possível só de bater o olho no resistor para saber o seu valor ohmico total, tá? Então, por exemplo, olha esse caso aqui. Como a gente está analisando a foto, você tem aqui a primeira faixa laranja, a última, analisando assim, você pode considerar tanto vermelho quanto marrom, tá? E é por isso que a gente vai analisar a nossa tabela para ver em qual das classes ele estaria, se é na E48 ou E96, que são as faixas de tolerância de 1% ou 2%. No caso do 1%, marrom no final, vermelho, 2%, tá? Qual que é a única certeza? Que laranja não é a última faixa, porque laranja não está na faixa da tolerância. Então isso ajuda demais, tá? Olha na primeira, olha na última ali e tal. Pô, a primeira ali é laranja, então realmente essa primeira porque não tá no final laranja, então começa daqui pra frente, tá bom? Então, ó, laranja, número 3. Aí você tem aqui 3 faixas que basicamente você olha, você vai ver que a cor é praticamente a mesma. Mas aí, será que as 3 são pretas? Será que tem alguma marrom aqui? Então, ó, vem comigo que você passa de ano. Vamos considerar o seguinte, ó, laranja, preto, preto.
Daria quanto? 300. Só que daí você tem que bater o olho nas classes dos resistores. Então, e-book do Eletrônica Fácil, ó, 300 é um valor válido? Ó, não. Mas 301 é. Tanto na classe E96, que tem 1% de tolerância, quanto na E48, que é de 2%, que é a última faixinha vermelha. Então, 300 não é válido para resistor de precisão. Olha que louco isso, tá? Então, a chance da terceira faixinha ali, na nossa foto que nós estamos analisando, ser marrom é muito grande. Então, 3, 0 e 1 que é o marrom. Tá vendo como é importante você ter conhecimento, saber analisar a tabela, pessoal? Então, ó, 3, 0 e 1, tá bom? Pela nossa tabela, pela nossa padronização. A quarta faixa, pessoal, se você considerar ela preta, você vai ter um resistor aqui de 3, 0, 1 e nenhum 0, ou seja, 301 ohms. Beleza. Se ela for marrom, você vai acrescentar um 0, então ela vai ser 301 e mais um 0, 3010 ohms e tá tudo bem. Beleza? E aqui a última faixa, vermelho 2%, marrom 1%. Olha só que louco esse exemplo, hein, pessoal? Já vem com a hashtag aprendi, professor, porque esse conhecimento tá show de bola. Fico muito orgulhoso de ensinar para vocês, pessoal. Olha só. Se você olhar para esse resistor aqui, o que qualquer pessoa faria? Começaria aqui da esquerda para a direita, não é mesmo? E aí você tem aqui marrom, vermelho e preto. 120, 120. 120, 120, né? E aí sobrou um marrom aqui no final. Quer dizer que esse resistor, então, faz parte da classe E96, mais ou menos 1% de tolerância, não é mesmo? Mas será que 120 é um prefixo válido na classe E96? Vamos lá no e-book, ó. 120, putz, não tem. Tem 121. Então, 120 não é válido, pessoal. Não é um valor válido. Vamos analisar de trás para frente para ver se é um valor válido. Qual que seria o valor que a gente tem aqui? Marrom, amarelo e preto. O preto aqui está bem diferente do marrom, então dá para diferenciar bem, tá, pessoal? Ó. Então, marrom, amarelo e preto. 1, marrom. Amarelo, 4. Preto, 0. 140. 140 é um prefixo válido? Opa, vamos dar uma olhada lá. E, para sua surpresa, 140 é válido. Ou seja, indo numa sequência não deu certo no prefixo na tabela. Não bateu o padrão. Agora, invertendo, a ordem bateu. Então, começou com marrom, qualquer um pode ser 1% de tolerância. Olha que louco, tá? Só que daí, nos 3 primeiros, de um jeito não bateu com a tabela, nos 3 últimos, na sequência, bateu. Então, na verdade, não é 120, é 140, é 140, tá? Então, 140 é válido e está top de linha. Vamos lá. Então, 140 e vermelho, número 2. Só que daí no fator multiplicativo são 2 zeros. Então, 140 e mais 2 zeros, você tem 14.000 ohms. E o nosso querido marrom no final, mais ou menos 1%. Vamos lá para o site da Mauser, ó. Então, 14 kΩ, mais ou menos 1%. É o nosso valor válido do resistor, a partir de todos os conhecimentos que a gente está obtendo de forma show de bola. Fechou? Para fechar com chave de ouro, pessoal, mais um exemplo que poderia gerar confusão aí para vocês, tá? Ó, você bate aqui o olho nas extremidades, você vê uma vermelha, outra marrom. Bom, qualquer uma delas pode ser 2% e 1%. Então, ficou difícil achar qual que é a última faixa, né, que é a da tolerância. Bom, os distanciamentos estão basicamente iguais entre as faixas, então também ficou difícil. Não tem mais uma distanciada que a outra, então vamos lá, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos começar então considerando aqui as 3 primeiras, ó, como vermelho, vermelho, preto, tá? Por que eu sei que é preto? Porque tá bem diferenciado do marrom aqui, tá bom? Então, vermelho, vermelho, preto, dá 220, 220. O que eu vou fazer? Tabela, só que daí analisando nesse sentido aqui, então eu tenho que considerar que o marrom seria a última, então classe E96, 1% de tolerância, tá? Então 220, 220, vamos à tabela, 220 não é um valor válido, ó. O que a gente tem aqui? 221
e 226. Então, 220 não é um valor válido na classe E96. Se não é válido, o que você faz? Você inverte. Voltando na imagem, então vamos voltar aqui ó, e rotacionar aqui, começando a análise pelo marrom. Ó, tá bom? Marrom, preto, preto. 100. E vermelho no final. Então, classe dos 2% de tolerância. Marrom, preto, preto, 100. E aí, 100 é um valor válido? Opa, 100 é um valor válido. Tanto na classe de 1% de tolerância, quanto na classe de 2%, terminando com o vermelho. Beleza, então, show de bola. Marrom, preto, preto, 100. Vermelho, no fator multiplicativo, 2 zeros. Então, 100 mais 2 zeros, nós temos 10 quiloohms, 10.000 ohms. Mais ou menos 2%, tá bom? Então, nesse caso, 10K, mais ou menos 2%, seria o valor desse resistor aí, a partir dessas sacadas que você aprendeu aqui com o professor Rodolfo. Tabela E96, site da mouse e muito mais. Faixa dourada, ou melhor, faixas douradas aparecendo no resistor de 5 faixas. Pode acontecer? Pode acontecer. Já vi na prática. É comum? Não, mas pode acontecer, então eu tenho que mostrar para vocês, tá? Olha só, nesse caso aqui, você tem o quê? Marrom, preto, preto, dourado, dourado. Você fala assim, não, professor Rodolfo, mas isso não é dourado, é amarelo. Amarelo, então quer dizer que você teria aqui 4, 4 e preto 0, né? 440 tá dentro da classe E96? Não tem 440, 442, tá? Então não adianta, tá? Não adianta, é dourado. Pô, mas dourado, dourado no final? É, resistor de 5 faixas? É. Então vamos lá, como ficaria? Ficaria assim, ó, marrom 1, preto 0, 100. O dourado na faixa do fator multiplicativo é vezes 0,1. Então fica 100 vezes 0,1, 10. 10 ohms. E o dourado no final, mesmo com 5 faixas, mais ou menos 5%, tá? Então, nesse caso, 10 ohms, mais ou menos 5%, resistor de 5 faixas com dourado lá no final. Tá bom? Fazer o quê, né? Faz parte. E aí, galera, curtiram essa videoaula Masterclass? Show de bola? Deixa o seu like. Gostou do e-book, né? Top de linha! Então, acessa aí cursoseletronicafacil.com.br. Tá esperando o quê? Baixa gratuitamente o seu e-book incrível lá no nosso site do nosso curso completo de eletrônica, que começa lá do absoluto zero e vai até o desenvolvimento de placas eletrônicas com a didática do professor Rodolfo, com a nossa felicidade em ensinar tudo do absoluto zero, com muita dedicação, amor pela transformação profissional no mundo da eletrônica, tá bom? Quer fazer um curso completo com a gente? Acesse aí cursoseletronicafacil.com.br, veja tudo aquilo que a gente tem para oferecer. Começa com o nosso e-book, baixa aí gratuitamente, depois vê tudo aquilo que a gente pode transformar na sua vida profissional de forma incrível, maravilhosa e show de bola, tá bom? Um forte abraço do professor Rodolfo, tamo junto. Lembra sempre, sozinho, quando você quer aprender, evoluir, você vai rápido para qualquer lugar. Mas só juntos, eu, você e a nossa família de mais de 450 alunos, a gente sempre chega mais longe, tá bom? Tamo junto, valeu, um abraço e até mais!